Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou professora na rede municipal, tenho 50 anos, sou a pessoa que criou esse canal, né? Para estar falando sobre os livros que eu estou criando, é uma homenagem à minha mãe, que faleceu esse ano, e agora eu estou estudando o currículo da cidade, que é são livros, né, objetos que devem estar sempre em estudo para que a gente desenvolva melhor a nossa atividade pedagógica dentro da prefeitura e principalmente dentro das nossas salas de aula. E hoje eu estou vindo aqui porque surgiu, né, uma dúvida de uma amiga minha de profissão sobre o lugar de fala, né? E o que eu estou trazendo hoje está no currículo da cidade, na educação antirracista, que é o lugar de fala, inclusive foi muito divulgado, muito falado depois do livro da Djamila Ribeiro, não sei se vocês leram, que tem exatamente esse nome, Lugar de Fala, e que foi entregue também em todas as escolas, né, municipal, tem alguns exemplares para a gente estar podendo se apropriar dessa leitura. E o que acontece na educação antirracista, às vezes as pessoas não entendem que lugar de fala é para você ter o entendimento que cada pessoa fala de lugares diferentes, né? E isso não só com as pessoas brancas, orientais, né? E as pessoas negras, mas com todas as pessoas, inclusive as pessoas negras que estão em outra classe social. Então, quando eu falo lugar de fala, eu não estou falando que a pessoa branca ela não pode falar sobre a questão do racismo. Ela pode falar e ela tem que falar, porque a gente não pode usar esse negócio, eu não vou falar porque não é o meu lugar de fala. Não, né, gente? Porque assim, a educação antirracista ela depende da vontade de toda a população, não só dos professores, mas de pai, mãe, de estar tirando isso, que é tão enraizado ainda, já se passaram 500 anos e ainda é tão enraizado na nossa população brasileira, né? Inclusive, acontece até das pessoas negras comprarem essa ideia e depois ela ser ela mesma a ter algumas atitudes racistas com outros negros de classes sociais diferentes. Então, quando se fala lugar de fala, não queremos dizer que a outra pessoa não pode falar. Não, quanto mais pessoas falando, melhor para a luta, tá? Só que a gente tem que saber qual que é o nosso lugar. Qual que é o meu lugar, eu como mulher negra, qual que é o meu lugar de fala em relação ao racismo, né? Eu vivi ele do meu primeiro fio de cabelo até a minha última unha do dedão do pé. Eu tenho 50 anos. Então, assim, eu tive momentos, e não estou falando assim, porque muita gente hoje em dia fala assim, é mimimi. Né? É mimimi, tudo que nós não vivemos e não sentimos, é lógico que a dor do outro é sempre minimizada. Nada é do mais, nada além disso, a frase mimimi, né? Para mim a dor do outro, ela pode ser minimizada. Mas não é o caso aqui, é só uma ideia que eu estou passando para vocês do que é utilizar essa frase mimimi. A questão do antirracismo, né? Do lugar de fala, que está lá no livro da Djamila Ribeiro. Esse livro tem nas unidades escolares municipais, porque foi, né, com acervo para muitas escolas, alguns exemplares. Então, se você ainda não leu, leia. Está no currículo da cidade em educação antirracista, que está muito breve a explicação, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais hoje. Né? O que seria o lugar de fala? Eu, pessoa negra, tenho o meu lugar de fala em relação às coisas vividas do racismo, né? Eu vivi isso. Então, quando nós começamos uma discussão, um diálogo, né? Discussão não, um diálogo, eu falo uma experiência minha em relação ao racismo. Daí, outro docente, colega meu de trabalho, fala assim, mas eu também já sofri, porque eu sou loira, e daí as pessoas falam que loira é burra. Isso é um preconceito, né? Então, a gente precisa
até saber a diferença entre uma coisa e outra. O racismo, ele tá lá, junto, né? As pessoas são criadas para ser racista por causa de uma diferença de pele, gente, de pele, né? A pessoa, ela deixa de reconhecer o outro ser humano pela diferença de pele. Ela fala que o outro ser humano é burro pela diferença da pele. Você entende? O outro ser humano foi escravizado pela diferença de pele, né? É diferente de eu fazer e não minimizando, porque é horrível você falar assim, que a pessoa loira é burra, que tantas outras coisas horríveis, né, que a gente cresceu ouvindo sobre a pessoa oriental, sobre a pessoa que é de Portugal, mas isso são preconceitos que diferem um pouco do racismo, porque o racismo, ele praticamente quer tirar do negro o direito de ser humano, entendeu? Ele não tá falando que as pessoas não vão falar assim, a pessoa negra é burra porque ela não soube resolver uma questão simples. Quando as pessoas vêm falar assim, a pessoa negra é burra, ela quer diminuir o valor dessa pessoa como ser humano, que foi o que deu, que deu o pertencimento, a propriedade de pessoas escravizarem outras pessoas. Tratar o ser humano, um outro ser humano, como bicho. E sendo que, ainda vou falar para você que eu acredito que naquela época os animais domésticos deviam ser mais bem tratados do que o próprio negro, né? E a questão não é você falar que isso existiu só. A questão é que isso perdura. Eu falo que se a escravidão hoje fosse autorizada novamente no Brasil, ia ter um monte de gente com 5, 6 negros escravos. Então, assim, a gente tem que saber essa diferença. Então, quando eu falo que nós precisamos combater o racismo, nós precisamos combater o racismo, por quê? Porque eles tentam colocar a pessoa negra como algo qualquer. E a pessoa negra, ela é uma pessoa, né, de carne e osso, com sentimentos, com pensamentos, com direitos, que ainda são muito burlados e execrados na nossa sociedade, mas temos direitos, né? Os direitos existem. E hoje, com uma população crescendo da forma que está crescendo, né? A população negra e afrodescendente. Se nós não ensinarmos o respeito, a autoestima, o valor dessas pessoas dentro da sociedade como seres humanos, nós vamos ainda conseguir piorar mais o desenvolvimento social do nosso país. Porque se sobrar 30, 20% de pessoas no nosso país, eles não têm como manter isso aqui. Então, é lógico que eu preciso ampliar, que as pessoas negras estudem, que as pessoas negras também alcancem outros cargos, que as pessoas negras elas tenham uma evolução melhor, que elas possam ter melhores salários, e isso não é nenhuma questão só para a pessoa negra, é um benefício para a pessoa negra, não. Isso aí é um benefício até mesmo para bancos, grandes empresas, grandes laboratórios, grandes hospitais. Por quê? Porque a população ela está numa miscigenação muito grande. Então eu preciso fazer que o negro tenha autoestima e se reconheça e tenha a sua identidade respeitada e tenha o seu lugar de fala respeitado, porque a sociedade em si precisa de se desenvolver. E não vai ter como 20, 30% da população levar os outros 70%. Entendeu? Então, quando a gente fala isso para sala de aula, de lugar de fala, quando a gente discute isso no PEA, que muitas pessoas falam, não aguento mais falar do antirracismo, quanto tempo vamos ter que falar sobre preconceito? Pelo tempo necessário até que ele deixe de existir. Né? Então, nós vamos ter que falar muito sobre isso, porque as nossas crianças de sala de aula
elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo e nós já sabemos que temos muitos alunos negros e afrodescendentes e essas crianças elas precisam acreditar nelas para um bom desenvolvimento. Então, se eu falar para você o lugar de fala, eu preciso entender que eu, pessoa negra, dentro do meu lugar de fala, da onde eu conheço, da onde eu estou inserida, eu tenho uma visão sobre o racismo. Que a pessoa de pele clara, ela tem uma outra visão sobre o racismo, uma visão que talvez ela tenha visto, ela não tenha colocado tanta maldade, e isso não é maldade da pessoa, tá? Mas é por quê? Porque ela não viveu aquilo, né? Mas todas as vozes precisam ser ouvidas. A pessoa negra da periferia, ela tem um lugar de fala, né? A pessoa negra da classe média tem outro lugar de fala. E a pessoa negra que já conseguiu, né? São poucos, mas já conseguiu estar ali num patamar mais alto dentro dessa sociedade, tem outro lugar de fala, né? E nem todos vão ter lutado muito, né? Porque outra coisa que as pessoas esperam é que o negro seja herói, né? Então, assim, nasceu na favela, mas tem como vencer na vida. Lógico que tem. Tem. Só que vai ser muito mais sacrificante por ser negro, por ser uma pessoa com uma renda baixa, por muitas vezes já ser arrimo de família com 12, 13 anos de idade, do que aquela pessoa que chega em casa, o pai e a mãe tem como alimentar, tem como pagar o estudo, tem como acompanhar essa criança na lição de casa, tem como levar essa criança para passeios, como fazer coisas para essa criança, que talvez a criança que esteja lá na comunidade, ela nem sabe que isso existe, ela nem conhece. Então eu não posso querer que uma criança que está ali com os seus 10, 11 anos de idade, esteja tendo o mesmo comportamento dessa criança que está aqui com 10, 11 anos de idade. São situações diferentes. E se elas se encontrarem em determinado momento, a gente vai saber que essa aqui saiu na frente. Então, se essa aqui saiu na frente para estar onde ela está, eu preciso, de uma forma, fazer com que essa chegue a poder se igualar com essa. E para competir, não, gente. A sociedade precisa dessa criança e precisa da outra criança também. É uma questão social. O desenvolvimento, ele não é feito por alguns, ele é feito por todos, né? Então, eu não posso mais normalizar que seja tão desigual e tão diferente. Pelo menos a educação não pode ser. O olhar do professor para a criança de comunidade não pode ser. Eu continuar excluindo essa criança, deixando ela longe de ser pertencente de algo, não pode continuar. Então, quando nós falamos de lugar de fala, não quer dizer que as pessoas têm que fazer, e nem as pessoas negras devem fazer isso com os colegas, de achar que aquela pessoa não tem o direito de falar. A gente tem que saber que as experiências são diferentes e que cada um vai falar algo dentro do lugar de fala dele que auxilie nessa luta que nós temos, que é muito pertinente dentro do currículo da cidade. É muito pertinente a gente falar do antirracismo, a gente falar sobre os povos imigrantes, a gente pensar sobre a educação por outro prisma, por algo que acompanhe mais as crianças. É lógico que a gente, como professora, sabe que muitas coisas estão longe ainda de sair do papel, né? Que no papel, nas palestras, é tudo muito lindo, muito fofo, muito bonitinho, mas que dentro da sala de aula, nos nossos prédios de 1800, não funciona. Ainda não está funcionando. Mas isso não quer dizer que eu, como docente, vou deixar de fazer, porque as ideias são boas, né? E daí vale aquela frase do Cortella, a gente tentar fazer o melhor com o melhor que nós temos, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que eu deixo aqui, não sei se eu misturei muito as coisas, mas espero que vocês tenham entendido, é que lugar de fala não deve ser motivo para a gente se omitir,
se silenciar, não dar a nossa opinião, não conversar a respeito e nem mesmo das professoras negras achar que aquele lugar é só delas, né? Lugar de fala é eu saber que cada pessoa vai falar sobre o mesmo assunto do racismo de locais diferentes. Então, talvez uma pessoa negra que já nasceu numa situação boa de vida, ela nunca tenha sofrido o racismo tão diretamente. Por quê? Porque às vezes é filho de pais que já têm um conhecimento de direito, que já têm um conhecimento social, que não vai deixar aquilo acontecer com o seu filho, que vai protegê-lo de todas as maneiras para que isso não aconteça com ele. E às vezes ele vai chegar lá nos 30 anos sem ter se sentido diminuído por ser negro. Em compensação, aquela criança na comunidade, ela vai passar isso desde o momento que começa a ter a sua percepção de mundo, as suas memórias permanentes, e às vezes com 30 anos ela já está totalmente quebrada por dentro. E é aí que entra o nosso trabalho como docente. De mexer com essa criança, a ensinar para ela a capacidade que ela tem, a mostrar o quão importante ela é dentro dessa sociedade. E que o problema não é ela, é o desrespeito que ainda existe, não só sobre a cor dela, mas sobre o local que ela mora, o local onde ela está inserido, a cultura que faz parte da família dela. Então, assim, gente, lugar de fala é para todos, tá? Sabendo respeitar que cada um vai falar de um local diferente. Então, quando o meu amigo que realmente sofreu muito preconceito, muito racismo, estiver falando, eu não vou ficar fazendo caras e bocas, como se, ou usando a palavra, hoje em dia as pessoas estão com muito mimimi. Nós, como professoras, repetir uma fala dessa, gente, é de um absurdo. É de um absurdo tão grande que parece que nós ainda não estamos estudando. Né? Professor não pode falar esse tipo de coisa. Não pode, gente. É assim. E é legal a gente conversar, né? Ter essa mentalidade aberta de conversar sobre isso, para não repetir algo, uma frase que foi criada para dizer, para minimizar, do que eu já falei lá no começo, minimizar a dor que eu não sinto. Mimimi é isso. Mimimi essa é a explicação certa do mimimi. Eu posso minimizar uma dor que eu não sinto. E apesar de não sentir, a gente pode ser empático com a dor do outro. A gente pode ser sábio para ver que aquilo é errado. Que algo que está se mantendo não destrói só a população negra ou a capacidade futura dela, né? Destrói a própria sociedade. Porque hoje nós já somos muitos e nós precisamos que as pessoas negras saibam o valor que elas têm para a sociedade. E para isso elas precisam ter um orgulho enorme delas mesmas, tá? Então, lugar de fala. O lugar de fala, ele pertence a todos e cada um tem que falar daquele lugar em que são pertencentes, tá? Eu não posso falar para uma pessoa negra de periferia, né, do sofrimento de uma pessoa negra de periferia, estando eu negra já numa outra posição, né? Estou me dando como exemplo porque eu sou uma mulher negra. Se eu estivesse na classe alta e os meus pais tivessem só vindo, mantendo a minha herança, eu não jamais vou saber o que aquela mulher negra da periferia passou. Porque o preconceito que eu poderia ter vivido em alguma fase da minha vida, ainda assim seria diferente. Entendeu? E essa diferença seria feita até pelos meus professores. Hoje, com 50 anos, eu posso te falar isso, né? Quantos professores, lá quando eu tinha 6 anos, há 40 e poucos anos atrás, colocavam as crianças negras para sentar só ao fundo da sala. E como é triste para uma criança negra descobrir que é só pelo fato de que a professora não queria ficar te olhando. Porque o negro não era tratado como gente. Então,
pense nisso, estudem o currículo da cidade, eu vou deixar o link aqui no vídeo, tá? O vídeo ficou longo, mas currículo da cidade, o racismo em si, ele requer até mais tempo, mas espero ter conseguido, mesmo que, de repente, se eu atropelei uma coisa ou outra, colocar alguma coisa que seja de valor para vocês. Podem deixar o comentário aqui embaixo também, para que a gente possa, de repente, debater, né, a questão, o que mais a gente pode debater sobre o assunto, tá bom? Mas assim, todos nós temos um lugar de fala em relação aos povos indígenas, em relação aos povos imigrantes, em relação ao racismo, né, aos povos negros e afrodescendentes. A gente, todas as vozes, elas são bem-vindas se a luta é pelo mesmo motivo, para que as coisas se acalmem e se acabe, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. É isso. Se vocês não se inscreveram, se inscreva. Se não tiver, né, dá um apoio aí pro meu trabalho. Então, se inscreva no canal, curte, compartilha se vocês acharam que agrega alguma coisa. Se acharam, deixa um joinha, que daí eu vou trazendo mais coisas não só do antirracismo, mas de todos os currículos da cidade, conforme eu for lendo, eu faço um videozinho aqui para falar sobre o que eu entendi, e se o meu entendimento estiver errado ou muito longe do que se quis dizer, me deixa uma mensagem aí escrita que é para mim poder estudar mais e aprender também com vocês. Muito obrigada e uma boa tarde. Até o próximo vídeo.